E fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do investidor, onde nesse vídeo a gente vai estar te ensinando então na prática como investir e como começar a estar fazendo suas primeiras análises gráficas. Meu nome é Natanael e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nesse vídeo eu vim estar mostrando então para vocês alguns indicadores que eu, como analista de gráfico, mais utilizo para estar fazendo as análises do Bitcoin, beleza? Vou estar explicando basicamente cada um, como é que cada um funciona. Basicamente, eu vou estar tirando então todos eles só para estar mostrando para vocês como é que configura, né? Então basicamente aí vai ter um monte de indicador, mas provavelmente esse vídeo também possa ficar um pouquinho grande, mas basicamente é mais ou menos isso aqui, né? A gente está utilizando então um passe, né? A gente está utilizando então o Bitcoin com um USDT, que é basicamente o dólar, né? Atualmente eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin ele está em negativo de 1,38% de queda, né? E basicamente ele está em 29.200 dólares, né? Para a gente estar utilizando então aqui, a gente vê indicadores aqui em cima, né? Tem escrito indicadores técnicos, você clica aqui e basicamente aqui tem um monte de coisa para você estar analisando. No caso então, o mais óbvio assim que eu acho que seria um dos mais bacanas e mais fáceis também é o RSI, Índice de Força Relativa. A gente também utiliza então as barras de Bankboard, que significa você pode encontrar aí por BB, né? 2Bs, você já encontra. Também tem um EMA, que é muito interessante. Você vai clicar 3 vezes aqui, média móvel exponencial. Você vai clicar uma, duas, 3 vezes. Depois disso, você vai clicar aqui no MACD. MACD e tá beleza. Eu acho que... deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais de nenhum. Eu acho que não. Acho que tem um volume também. Deixa eu ver se eu acho. Volume... Não, acho que o volume não é muito importante. Não, acho que vai ser bacana. O Mact eu gosto de jogar ele aqui um pouquinho para cima, só para ficar aí os 3 indicadores, né? Vou estar diminuindo aqui um pouquinho. Isso que eu vou subir um pouquinho, deixa eu ver se tem como. Tem, beleza. Eu aumento ele aqui para ficar mais fácil de ver no vídeo, beleza. Basicamente, obviamente, a gente vai ter que configurar algumas coisas aqui nas linhas do EMA, tá certo? A gente clica aqui em configurações. Esse primeiro aqui você deixa em 200 pontos e vem em visibilidade, não é estilo, vem em estilo, coloca na cor vermelha e tá certo. Vou estar engrossando um pouquinho a linha aqui para ficar mais fácil de ver. Clique em OK. Segundo também, segundo, você vem aqui em configurações, vem em valores e coloca 55. Agora vem em estilo e coloca na cor amarela. E vem engrossa a linha também. Clique em OK. E esse último aqui, você vem valores, coloca 21, que é basicamente essas cores aqui que eu falo, elas podem, você pode colocar qualquer cor que você quiser, mas eu prefiro deixar elas a cores assim mais ou menos, né? Porque aí no caso fica muito mais visível assim, né? Vem aqui nas linhas de Bankboard, vou estar tirando essa linha amarela, que eu não gosto muito. Não, se bem que acho que eu vou tirar a linha amarela. É muito complicado de estar olhando, porque, tipo, às vezes você tem que ficar clicando nesses olhinhos assim, né, para estar mudando algumas coisas, mas basicamente é mais ou menos isso. Nas linhas de Bankboards, vem aqui em configurações. Eu não vou mudar nada, eu só gosto de estar engrossando um pouquinho a linha, só para ficar mais fácil de ver, principalmente no vídeo, né? E eu acho bacana de estar olhando, então, assim, dessa forma. Eu sempre mudo para cor branca essa linha do meio. E tá beleza, fica mais ou menos assim um gráfico, né? Aqui são os indicadores que ficam dentro dos candles, tá certo? E aqui agora temos o RSI. Né? O RSI eu não mudo nada não, até porque eu acho que é bem fácil, né? Se você quiser pode vir mudar aqui algumas cores, tem como também mudar o valor. Mas os valores eu recomendo que você deixe assim, né? Sempre vai vir entre 70 e 30 pontos do RSI, sempre deixo dessa maneira. Acho que fica melhor para a gente estar colocando, né? MACD também eu não acho que seja tão... Não tem muita coisa para mudar nele aqui, né? Tipo, em questão de valores, você deixa sempre assim, que seria basicamente a linha dos indicadores padrões, né? E é basicamente isso, né? Bom, começando então, explicar então basicamente como funciona cada indicador.
Eu sempre recomendo que você nunca deixe isso aqui, porque senão vai ficar uma bagunça no gráfico e você não vai conseguir entender nada. Então, sempre clica nesses olhos e vai olhando indicador por indicador, tá certo? A gente está usando então em tempo de gráfico de um dia, vamos colocar no gráfico semanal para a gente estar olhando. Basicamente, olha só o que acontece. Essa semana, possivelmente, a gente possa ter uma queda do Bitcoin. Atualmente, então, ele está basicamente como funciona então as barras de Bankboard. Ela bate aqui num ponto, né? Vocês podem ver que ela encosta na linha aqui e chega nos 15 mil dólares. Depois disso, ela bate, tenta manter o volume e tem uma alta reversão para cima, tendo aí então uma valorização de mais ou menos 47%, isso no gráfico semanal, né? E olha só que interessante, depois que ela bate aqui, ela já cai para quê? Para a linha onde a gente tem basicamente o meio das barras de Bankboard, né? Depois disso, assim que ela cai, a chance dela ter vindo para cá, ela podia ter feito isso e vindo para cá? Não, né? Ela poderia ter visitado os 3.000 pontos, mas ela não quis. Ela basicamente teve outra reversão e depois disso ela cai de novo para essa linha. Ou seja, sempre é um bate e volta, sempre, tá vendo? Como vocês podem ver, aqui bateu aqui, teve uma reversão, voltou para cima, tá vendo? É sempre basicamente isso que sempre acontece com o Bitcoin. Vocês podem ver aqui também, ó, bateu aqui, voltou para cima, bateu. Só que aqui agora vocês têm que prestar bastante atenção porque às vezes não acontece sempre isso daqui, né? Como vocês podem ver, o Bitcoin ele está fazendo uma linha, um padrão de alta para cima, entendeu? Então, às vezes, o que que pode acontecer? Olha como está aqui. A gente não sabe se o Bitcoin vai estar visitando o ponto onde a gente começa, né? Onde, por exemplo, a gente pode estar visitando esse ponto, ou se a gente pode ter outra reversão para cima, uns 10, 20% de valorização. Então, a gente vai usar outros indicadores. Então, as barras de Bankboard, elas são basicamente assim, né? Ou seja, o Bitcoin ele sempre bate e volta para cima, e é mais ou menos isso. Aí a gente usa as linhas do EMA, né? Que são basicamente tendências. Olha só que interessante. Uma das desvantagens de estar trabalhando com a Binance é basicamente que eles não têm o gráfico completo do Bitcoin, né? Eles começaram aí na corretora em 2017, então eles têm o gráfico a partir desse dia. Então a gente não consegue, mas ao mesmo tempo a gente não olha muito o passado, a gente olha sempre o futuro, né? A análise gráfica tem muito isso. Então, basicamente, olha só que interessante. Os 200 pontos do EMA estão para a linha abaixo, ou seja, o que representa o que? Um padrão de queda. Mas ao mesmo tempo, todas as linhas estão apontando para cima, que são padrões menores. Ou seja, possa ter certeza que a gente tenha algum, por exemplo, algum padrão vindo por aí, né? Como vocês podem ver, a gente tem uma tendência de baixa, né? Ou seja, a gente pode estar visitando então esse padrão aqui dos 28 mil dólares, mas é basicamente isso, né? Agora a gente usa, por exemplo, o gráfico aqui do RSI, que é um dos meus indicadores preferidos, que atualmente ele está em 57 pontos do RSI. Vou estar traçando uma linha aqui, ó. Se você colocar Alt H no seu teclado, ele vai formar uma linha. No caso, eu sempre coloco a cor vermelha, né? E, bom, basicamente o que acontece? A gente tem a metade, né? Então, aqui no caso, aqui vale 30 pontos, aqui vale 70, aqui vale 50. Aqui, no caso, seria a metade. Ele está para cima da linha, ou seja, já que a gente estava vendo outros indicadores que possivelmente ele poderia cair, a gente olha aqui também o RSI, onde ele possa ter volume para cair. Ou seja, você pode ver que o que acontece. O Bitcoin ele está tentando segurar o volume dele, ou seja, ele bate aqui, em menos de uma semana ele já sobe para cima. Depois disso, ele tenta fazer o que? Ondas, ou seja, ele já tentou fazer 3 vezes passar abaixo dos 50 pontos, mas ele não, aparentemente ele quer ficar em alta, ou seja, a gente possa ter então uma confirmação de uma tendência de um volume, né, de alta, ou seja, basicamente isso daqui é um padrão, né, ou seja, ele já tentou uma, duas, 3 vezes tá ficando abaixo da linha dos 50 pontos, né, do RSI, e basicamente ele não ficou, né? Ou seja, a gente possa então estar tentando visitar de novo essa linha, ou seja, possa ter também outra queda. Aí a gente usa o EMA. E olha só que interessante. O EMA, ele acabou de vir de uma queda, né? A gente tinha uma queda aqui por vir.
e basicamente o EMA ele subiu, ou seja, a linha dele ficou acima do gráfico. E agora ela está apontando para baixo de novo. A gente não sabe se quando aponta para baixo dessa maneira, possa ser que seja uma reversão e ele caia para baixo aqui e fique mais ou menos entre 3.000 pontos, né? Ou se possa ser uma reversão, como aconteceu, por exemplo, aqui. As linhas elas estavam completamente apontadas para baixo, mas aí ao mesmo tempo houve um desvio de mercado e acabou que ele subiu aqui então, né, visitando os 5.855 pontos. Então a gente não sabe se pode acontecer isso. Isso é só com o tempo, tá certo? Análise gráfica tem que ser algo que você faça pelo menos durante 15 minutos do seu dia, porque assim, dessa maneira, você consegue estar olhando e entendendo como é que funcionam os gráficos, beleza? Eu acho isso algo muito interessante. E outra recomendação também é que você não deixa muito, por exemplo, ficar essa bagunça aqui no gráfico, tá? Se eu olhar isso aqui, eu não entendo nada. Então, sempre mexa bastante nesses olhos aqui, ó. Às vezes você quer dar um foco mais em um gráfico, em algum indicador aí você vai utilizando isso daqui. E isso tudo também é tudo com a prática, beleza? Lembrando também que se você quer fazer alguma alteração, você clica 2 vezes na tela com o botão direito. Aí você vem em configurações e aqui você pode estar mudando algumas cores. Aqui também você muda as cores, né? Por exemplo, se você quer colocar um fundo, por exemplo, de degradê, aí você vem aqui e coloca aqui, por exemplo, um fundo preto. Aí fica mais ou menos algo assim. Eu particularmente não gosto muito. Acho que isso aqui seria algo muito de criança tá fazendo uma coisa desse tipo. Mas caso você goste assim de alguma coisa desse tipo, você pode estar fazendo. Lembrando, se você fizer alguma coisa, você pode vir aqui em aplicações padrão. Aí o seu gráfico volta normal, né, como se você não tivesse feito nada. É algo bem simples, mas eu gosto bastante de estar deixando assim, porque fica algo mais sério. Porque até mesmo análise gráfica não é algo de brincadeira, né? Bitcoin, tudo que envolva Bitcoin é algo que vale a pena sempre ser levado mais a sério, até porque é algo que exige muito tempo, né? Então eu gosto bastante de estar fazendo isso, né? Lembrando também que todas essas análises foram no gráfico semanal, ou seja, a gente possa então estar fechando essa semana, o início dessa semana, com uma tendência de baixa, né? E bom, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido, mas ao mesmo tempo eu acho que deu para explicar bastante coisa sobre como funcionam os indicadores, né? Lembrando que esse vídeo foi gravado com os gráficos da Binance, né? Eu utilizo bastante a KOK para a gente estar fazendo a parte de indicadores e análises, mas hoje eu preferi estar fazendo aqui na Binance, que eu achei melhor um pouquinho. Mas bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um colega seu que gosta de investimentos também e de criptomoedas. E é isso, valeu, falou e tchau, até a próxima.